Você achava mesmo que Death Stranding era só um simulador de entrega? Então se prepare, porque a história envolve entidades de extinção, almas presas entre mundos e um bebê que pode detectar a morte. E no final do vídeo você vai entender tudo sobre o Death Stranding 1 para ficar super preparado para jogar o Death Stranding 2. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Céu, sejam muito bem-vindos aqui a mais um nosso canal. E galera, Death Stranding 2 chegou aí abalando o mundo dos games, mostrando o real potencial que um PlayStation 5 normal, um PlayStation 5 base tem, e mostrando finalmente um jogo de nova geração. Dando um pau aí em meio mundo de jogo aí que diz que as empresas ficam, ah não, que a gente não consegue porque o console do PlayStation 5 não aguenta, não sei o que. É uma baboseira grande. E o Kojima chegou aqui botando um pau na mesa, dizendo aqui, ó, toma aí, lembre, vagabundo. Então, chegou Death Stranding 2, mas você provavelmente, ou não sei se você já jogou, mas se você é daqueles que nunca jogou, ou então tinha meio que um preconceito sobre dizer que ficou uma cultura muito grande, um meme muito famoso de Death Stranding ser só um simulador da correio, um simulador de entrega, não sei o que. Porém, calma galera, vamos tirar esse preconceito de mão. Eu confesso que eu também já tive um pouco disso há um tempo atrás, mas a história é uma história super bem construída e com várias coisas super interessantes aqui, tá bom? Nesse vídeo de hoje, galera, eu vou trazer um resumão falando sobre o Death Stranding 1, mas calma, se você quiser jogar o Death Stranding 1, não se preocupe que eu não vou estar te dando spoiler, falar a história completa aqui ponto por ponto. Eu vou só trazer algumas explicações de coisas do primeiro jogo para você entender a base, caso você queira jogar o 1 ou quiser partir já pro 2, tá certo? Então, vou trazer um resumão aqui mesmo, um resumo bem resumido de Death Stranding 1 para você, tá certo? Mas se você curte games, galera, curte esse mundo dos jogos, consoles, hardware, eu trago vídeos diários aqui para o canal falando sobre esse mundo. Se você curte, galera, eu peço que você inscreva-se no canal, que você estará me dando apoio gigantesco. Também ficará sempre informado desse mundo aí que todos nós amamos aí, né? De PC Gamer, de games, isso aí é o nosso hobbyzinho que não tem como não amar e odiar ao mesmo tempo. Bom, antes de entender a trama, você precisa entender um pouco sobre o mundo do jogo, pois Death Stranding não é só uma história, ele é como se fosse um quebra-cabeça filosófico e científico com peças espalhadas por todo o mapa. Então, eu vou trazer aqui, galera, os conceitos chaves do mundo de Death Stranding e como ele funciona, tá bom? Ó, primeiramente nós temos a praia. A praia é uma zona liminar entre a vida e a morte. Cada pessoa tem a sua própria praia e algumas conseguem visitar a de outras pessoas. É como se fosse um mundo espiritual ali, né? Todo mundo tem que passar por aquele momento e cada um tem a sua praia e outras pessoas conseguem acessar. São pessoas especiais, podemos dizer assim. A praia é um do outro. Mas que não tem a tubarão como de Maceió, senão aí acabou com tudo, né? Aí nós temos os EPs. EPs são entidades da praia, que são almas que não conseguiram partir. E quando elas entram em contato com humanos, causam explosões devastadoras, os famigerados Vaults. E falando aqui sobre eles, né, os Vaults são como bombas nucleares sobrenaturais. Basta um humano tocar em um EP e BUM! Pronto. É Hiroshima e Nagasaki aqui, né? Então, é basicamente isso aí que são os Vaults, certo? Outro que nós temos é o Bridge Babies, que é o então BBS, você pode falar. Eles são fetos conectados ao mundo dos mortos que conseguem sentir a presença dos EPs. Temos também o Duns. Duns é uma condição genética rara que permite sentir, ver ou até mesmo interagir com o mundo espiritual. E por último, nós temos entidades de extinção, que são seres que surgem antes de eventos de extinção em massa, como é a própria Bridge, né? Presidente ali dos Estados Unidos no jogo. E falando em Bridge, galera, nós vamos falar aqui sobre ela, que é uma personagem muito essencial aqui no primeiro jogo, tá bom? Bridge, galera, é uma presidente dos Estados Unidos ali da época, tá certo? Da época antes de acontecer a merda toda do Death Stranding ali, ela era presidente da época. E, na verdade, ela era duas pessoas, ou melhor, uma alma e tendo dois corpos separados. Pois Bridge era o corpo físico e a Melly era a alma, presa na praia desde uma cirurgia de câncer ainda jovem. E a solução que inventaram foi uma mentira, pois disseram que a Melly era filha de Bridge, sendo que as duas eram a mesma pessoa. Eu sei que isso aí tá uma confusão desgraçada, talvez você não tenha entendendo nada, né? Mas na real, como eu falei, a Melly e Bridge são a mesma pessoa, tá certo? Cara, o Kojima ele gosta de dar umas viajadas muito doido. Então,
eles são elas são, né, uma entidade dividida. E o mais doido disso, galera, é que Bridge é uma entidade aqui de extinção, ou seja, como eu falei, a entidade de extinção é uma entidade, né, um ser que que nasce, né, que aparece antes de uma grande merda acontecer no mundo, né? Então, significa isso que o destino da humanidade está nas mãos dela, literalmente. E aí, então, que ela decide deixar a decisão com Sam Bridges, que é o nosso protagonista aqui, o nosso querido Sam, que nós temos como personagem principal que nós controlamos no jogo, né? Mas beleza, galera. Death Strange, Bridge, não sei quem, entidade de extinção, Voids, Dooms. Mas o que é o Death Strange? Como o Death Strange começou? Por que o nome do jogo é Death Strange? Calma, vamos aqui por partes. O Death Strange é um evento apocalíptico, tá certo? E ele aconteceu por conta de uma única decisão. Culpa nossa, basicamente. Ou não. Mas calma, eu vou te explicar. Culpa nossa que eu digo do jogador. A merda que aconteceu para acontecer esse apocalipse foi a Bridge trazer o Sam de volta à vida. Ou seja, a presidente dos Estados Unidos lá, que é a Bridge com a Amélia, trouxe o Sam, que somos nós, controlamos, né? De volta à vida. Isso fez dele um repatriado, que é alguém que consegue voltar do mundo dos mortos. Mas isso quebrou o ciclo natural da vida e da morte, conectando permanentemente o mundo físico à praia. Ou seja, a praia é aquele mundo espiritual e tem o mundo físico, né? As pessoas que morrem estão perto da morte, vêm para a praia para poder ir pro céu, pro inferno, pro diabo que quiser. Quando a Bridge trouxe o Sam de volta à vida, esse mundo se chocou. Aí, minha amiga, a merda aconteceu. Ou seja, os seres que tem naquele mundo físico, na praia, conseguem ter acesso agora ao mundo... Os seres que têm acesso ao mundo espiritual agora têm acesso ao mundo físico. E vice-versa aí, minha amiga, aí começou a merda, né? Então, esse aqui foi o começo do fim. Então, temos aqui os principais personagens aqui dessa história, dessa trama toda, né? Temos aqui o Sam Bridge, né? Que é filho de Lisa Bridge e do soldado Cliffhanger. Sam, ele era um bebê que deveria ser sacrificado pela empresa Bridge para ativar a rede de comunicação Kiral, mas foi salvo por Bridge e criado por ela como filho. E ele cresceu com habilidades únicas por ser repatriado e ter dons nível 2. Ou seja, somos nós que controlamos tudo mais, que foi com a vida de volta, entendeu? Começou o Death Strange por conta disso. Então, ligado aqui, né? Cliffhanger, que é o verdadeiro pai do Sam, foi traído pela Bridge, morto por ela, e sua alma ficou vagando por aí. Por isso aparecem visões recorrentes do protagonista, né? Lou, que é o bebê 28. O Bridge Baby, né, que Sam resgata no início do jogo e que desenvolve uma conexão emocional profunda com ele, mais tarde é batizada como Louise, que é a Lou, que era filha ali do Sam, que era filha não, foi uma filha que ele perdeu e tudo mais, tinha esse nome, aí ele botou o nome desse novo bebê de Louise. É aquele bebezinho que aparece ali no começo do Death Strange 2, tá certo? É o mesmo bebê. Bom, e após um Void devastador, Void, vamos lembrar, quando acontece, ele se junta com um humano e acontece uma explosão desgraçada, né? Após ter essa merda aí no mundo, o Sam é recrutado para concluir a missão de Amélie, que é reconectar os Estados Unidos através da rede Kiral. E ele tem a ajuda de alguns aliados, como o Deadman, o Die Hardman, o Frage, Hitman, que é o Sam atravessa o país enfrentando EPs, terroristas e o vilão principal, Higgs, que supostamente está com Amélie como refém. E durante essa jornada, o Sam usa seu sangue para criar armas contra os EPs. Sim, galera, o sangue dele é basicamente antimatéria espiritual. E quanto mais ele se conecta com o bebê, mais ele descobre as memórias de Cliff e seu próprio passado. Galera, a partir daqui, eu vou deixar explicar para vocês, tem spoiler, tá certo? Do final do jogo. Se você ainda não jogou, então assiste esse vídeo até aqui, vai assistir outro vídeo do canal que eu vou deixar aí nos cards para você, tá certo? Na descrição também. Então, eu tô te avisando aqui, a partir desse momento terá spoiler sobre o final. Se você nunca jogou e não quer pegar spoiler, vai assistir outro vídeo aqui do canal. Se você já jogou, ou então se você não liga para spoiler, continua aí, vamos continuar. Só esse aviso aqui que eu queria trazer para vocês, né? Então, indo para a parte final, vem aqui a grande revelação. Porque o Higgs, que é o grande vilão da trama, que a história traz como grande vilão, estava junto com a Amélie, trabalhando junto o tempo todo. A Amélie é o lado espiritual da Bridge, vamos lembrar. Porque ela queria iniciar o último Strange,
que é a extinção final da humanidade. Mas, diferente dos vilões clássicos, a Amélie acredita que isso seria um ato de misericórdia para a humanidade, pois morrer de uma vez seria melhor do que continuar vivendo nesse mundo quebrado que eles estão vivendo, né? Só que nosso protagonista aqui, o Sen, que é o símbolo máximo aqui da conexão humana, consegue convencê-la de que a humanidade ainda merece lutar. Então, merece ter outra chance. É aquele famoso discurso no Jutsu Naruto Uzumaki, tá certo? Então, ela desiste e se separa do mundo para impedir o fim ali de tudo, né? E depois de impedir aqui esse fim do mundo, o Sen descobre que a BB-28, a Louise, né? Sua companheira ali de viagem, está morrendo. E o Deadman pede para incinerá-la. Mas Sen tenta sua última ali tentativa de esperança, que é removendo Louise ali da cápsula. Então, eles pensam que a Louise acabou falecendo, infelizmente, né? E é uma cena muito emocionante aqui do jogo. Eles pensam que ela acaba tá indo de Vasco, mas depois ela dá uma risadinha ali e deixa o Sen, quem tá jogando ali, super feliz e emocionado com essa cena, né? E Sen a chama pelo nome que havia dado a sua filha que nunca nasceu, como eu falei, que é Louise, né? Que ele chamava de Lou, aí é Louise. Se você não entendeu, então, né? E é o recomeço aqui para a vida dos dois, né? Então, se você quiser resumir tudo, galera, em alguns passos a praia conecta ao vivos e mortos, EPs causam explosões, volts, né? Bebês detectam EPs, Bridge causou Death Strange a salvar o Sen, Amélie queria destruir tudo, mas Sen a convenceu do contrário, Sen reconectou a América e reconectou a si mesmo com o resto do mundo. Pronto, é basicamente isso, que é Death Strange 1. Se você quiser resumir bem resumidamente mesmo. Bom, aí vamos partir para o Death Strange 2, porque mesmo que ele tenha reconectado o mundo aqui, a América e a si mesmo, ainda tem algumas coisas que ele precisa resolver, pois o mundo ainda está conectado à rede Kiral. A Amélie está isolada, mas não sabemos por quanto tempo. A Louise agora está viva e pode ter herdado dons do seu pai. Então, será que o novo Strange pode acontecer? Será que a Louise vai se tornar a próxima entidade de extinção? Essa é a pergunta que nosso querido Death Strange 2 on Debut vai responder aqui pra gente, tá certo? Então, galera, eu espero que você tenha entendido que o Death Strange não é só sobre simulador de corrida, tá bom? É uma história bem bacana, bem interligada ali, intrigante, emocionante ao mesmo tempo. Então, se você chegou até aqui no final do vídeo, você está 100% pronto para jogar o Death Strange 2, porque eu acho que eles conseguiram explicar pelo menos o básico aqui, sem ir muito detalhadamente da história, para também não dar tanto spoiler aqui para você, tá certo? Deixa nos comentários, galera, se você já jogou um, se você nunca jogou, se você tinha esse preconceito, mas agora tá com curiosidade de jogar esse um, e se eu conseguir pelo menos ajudar você a entender um pouco mais sobre esse mundo de Death Strange aí, que é um mundo muito interessante que o Kojima trouxe pra gente, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que você estará me dando apoio gigantesco, tá bom? Então, até o próximo vídeo, valeu e eu fui!